Saudações, pessoal! Estamos aqui com mais uma aventura em vídeo que vocês vão adorar. Se curtirem o que está por vir, inscrevam-se no canal e ativem o sininho. Agora preparem-se porque o vídeo de hoje está imperdível. Em uma pequena cidade nas montanhas, conhecida como Baiji, um duelo estava prestes a acontecer. Muitas pessoas estavam lá para assistir a esse duelo. De repente, um grupo de pessoas chega subindo as escadas. O que aparenta ser o líder deles está à frente do grupo, chamado Vento do Pavilhão. Esse mesmo homem pensa que finalmente chegou ao ponto que queria, e, quando vencer o duelo, poderá se juntar à seita mais forte da liga. Ele tem uma lembrança de alguma tragédia que aconteceu em sua vida, com várias pessoas mortas no chão. Mas ele volta a pensar que agora a verdade está muito perto dele. Uma outra pessoa está parada no meio da arena. Esta pessoa se chama Hong. Ele é o líder do clã Hongman. Hong pergunta qual deles é o desafiante e pede para que se apresente. O líder da seita Vento do Pavilhão vai à frente e se apresenta, dizendo que é o mestre da seita Vento do Pavilhão e se chama Lin Xiao. Um dos membros da sua seita fica irritado por Hong não os conhecer. Mas a garota ao lado dele pede para que ele mantenha a compostura. As pessoas da plateia ficam surpresas ao ouvirem o nome Lin Xiao. Um homem no meio da plateia diz ao seu amigo que esse Lin Xiao é o novo mestre espiritual que surgiu de repente, e muitas seitas foram derrotadas por ele. Lin Xiao não quer perder mais tempo e anuncia ao mestre Hong que não vai mais enrolar e vai começar. Ele começa a liberar sua energia e invocar sua besta espiritual. Muita fumaça começa a subir e, de repente, uma sombra enorme cobre a arena. A plateia fica de queixo caído com o que vê, se perguntando como ele conseguiu desenvolver e cultivar uma besta espiritual tão poderosa. Sua besta espiritual é uma baleia classificada como o primeiro. Seu nome era Kun, o gigante aquático. Hong olha para tudo aquilo e diz que a seita Vento do Pavilhão são piscicultores e que provavelmente eles têm algumas habilidades. Aquele mesmo membro da seita Vento do Pavilhão fica irritado novamente por Hong tê-los chamado de piscicultores. Hong se prepara e diz que vai mostrar algo interessante. De repente, uma mão gigante acerta o chão causando destruição na arena. A besta espiritual de Hong é um macaco gigante chamado Tsuna, classificado como o primeiro tipo de besta ambulante, Sky Ape. Então, a batalha começa e as duas bestas espirituais começam a lutar. A plateia está achando que o líder do clã Hong é melhor, afinal, é uma seita classe A. A garota da seita Vento do Pavilhão pergunta se vai ficar tudo bem, e o outro garoto diz para ela não se preocupar, pois as condições para a evolução da besta foram atendidas. A garota fica chocada com isso, perguntando se isso realmente era verdade. Lin Xiao começa a concentrar sua energia e diz que ele é uma pessoa boa, e como ele se atreveu a desafiar o mestre Hong, ele está naturalmente um tanto confiante. Lin Xiao diz que este trunfo foi preparado para este duelo contra Hong. De repente, uma luz intensa sai de Lin Xiao e vai direto para sua besta espiritual. A baleia começa a soltar muita fumaça e seus olhos já estão diferentes. Ela começa a surgir da fumaça e, como podemos ver, ela está muito maior e aterrorizante. Ela ataca o macaco com uma mordida, e o macaco grita de dor enquanto é mordido. Hong fica em choque com o que está vendo. Ele grita, dizendo que Lin Xiao evoluiu a besta espiritual dele para o estado de entrada e se pergunta como isso é possível. A plateia, vendo que a besta de Lin Xiao está no estado de entrada, fica em pânico, pois é a primeira vez de muitos ali a ver uma besta desse nível. Outras pessoas perguntam quem é esse Lin Xiao e dizem que o resultado do duelo já está decidido. Aquele mesmo garoto da seita Vento do Pavilhão se gaba de que agora todos sabem do que a seita Vento do Pavilhão é capaz. E outro membro diz que Lin Xiao é digno de ser o líder da seita. Mas algo inesperado acontece. Uma rachadura na pele da baleia aparece. A garota percebe que tem algo errado. A pele da baleia continua aparecendo rachaduras, cada vez mais. Lin Xiao fica sem entender o que está acontecendo, e agora toda a pele da baleia está rachada. Ela começa a perder sua pele, e sua carne começa a aparecer. Seus olhos, de azuis, passam a ser amarelos, e após perder quase toda sua pele, ela vira um monstro zumbi colossal que até o macaco entra em pânico. Lin Xiao se pergunta se a evolução falhou e o que aconteceu de errado, pois sua baleia virou um monstro zumbi. A baleia se vira e vai em direção da plateia e, sem misericórdia, começa a matar todos que estavam ali. Lin Xiao tenta controlá-la com sua energia, mas de nada adianta. Ela volta sua atenção para Lin Xiao, que continua tentando controlá-la. A baleia está cada vez mais perto de Lin Xiao,
E quando está de frente com ele, a garota grita para ele tomar cuidado. Ling Xiao pensa que este monstro está totalmente fora de seu controle. A baleia abre a boca para atacar, e nesse momento Ling Xiao se pergunta se ele vai morrer ali, daquela forma, depois de trabalhar tanto durante tanto tempo, e estando a um passo da verdade. Ele pensa que não está disposto a desistir. No entanto, sua vida acabou ali, naquele momento. De repente, em um lugar bonito com árvores e montanhas, uma pessoa acorda debaixo de uma árvore. Ela coça a cabeça meio confusa, olha para suas mãos e se pergunta como foi parar naquele lugar. Ele vê um riacho ali perto e decide ir lavar seu rosto e beber um pouco de água. Mas no momento que olha para a água e vê seu reflexo, ele se assusta e cospe toda a água que estava na sua boca. Como podemos ver, essa pessoa é Ling Xiao. Ele se pergunta quem é essa pessoa e como ele se tornou ela. Mas antes de tudo, ele decide se acalmar. Ele pensa e chega à conclusão de que esta deve ser o efeito da habilidade, aproveitar o corpo e o nirvana. Para estar seguro, a baleia aprendeu a habilidade, aproveitar o corpo e o nirvana. A habilidade consiste em, quando o mestre da besta espiritual morrer, ele reencarna aleatoriamente após um ano. Quando o mestre das bestas espirituais morrer, o nirvana será ativado automaticamente. Após um ano mantendo a alma do mestre das bestas, ele ocupará aleatoriamente o corpo de outra pessoa e renascerá. Ling Xiao percebe que assumiu o corpo dessa pessoa e a ressuscitou, mas fica triste ao perceber que está morto há um ano. Ling Xiao fica irritado, pois faltou muito pouco para ele colocar sua seita na Liga Superior. A verdade poderia ter sido descoberta, e agora todos seus esforços foram desperdiçados. Ele fica frustrado também, pois sua baleia de estimação foi sacrificada quando a troca do corpo do Nirvana foi ativada, e agora ele tem que retreinar uma nova besta espiritual. Mesmo que ele tenha sobrevivido, agora ele está de volta à estaca zero, e para ele, isso é muito perturbador. Ling Xiao se pergunta o que realmente aconteceu. Ele tinha verificado a condição de evolução, e mais uma vez não houve nem sequer um leve erro de cálculo. Então, por que a evolução falhou? Por que a baleia se transformou em zumbi? Alguém atrapalhou a evolução? Se sim, quem foi? Ninguém mais sabia do segredo da baleia. Ling Xiao pensa em quem seria o proprietário atual de seu novo corpo e o que ele fazia para estar ali naquele momento. Ele tem muitas perguntas. De repente, Ling Xiao escuta várias pessoas correndo ali perto. Ele se vira para ver o que era. As pessoas que estavam correndo começam a gritar que tem uma pessoa logo ali na frente e que deveriam verificar. Ao chegarem perto de Ling Xiao, um dos caras do grupo informa a todos que havia encontrado e que era para todos irem ali rapidamente. Os outros começam a chegar de trás dos arbustos. Ling Xiao pensa que todos ali devem ser os guardas da residência do Bai. Ling Xiao percebe que as roupas deles são familiares para ele. Ele continua pensando e conclui que aquele grupo realmente são guardas da residência do Bai. Bai é uma seita da Segunda Liga. Ling Xiao cumprimenta eles e pede para aproveitar a oportunidade para perguntar sobre a situação. Ling Xiao diz que todos ali parecem estar muito ansiosos e pergunta se estão procurando por algo. O mesmo guarda que achou Ling Xiao começa a gritar, dizendo para Ling Xiao parar de fingir. O guarda chama Ling Xiao de Feng Mang e pervertido e pergunta onde ele escondeu as senhoritas. Ling Xiao entra em choque, se perguntando por que eles estão o chamando de pervertido e de quais senhoras eles estavam falando. Ling Xiao estica seus braços, gritando para eles esperarem, pois deve ter um mal-entendido. Ele pede por favor para escutarem, mas o guarda pede para Ling Xiao parar de falar, pois ele é um pervertido astuto. Então eles devem matá-lo rapidamente. O guarda investe contra o Ling Xiao, mas ele consegue desviar no último segundo. Ele se apoia no braço enquanto se afastava do guarda. Ling Xiao pensa que isso é ruim, pois não há tempo suficiente para ele poder se explicar. Ele vê que tem apenas alguns guardas, então ele pode lidar com eles facilmente. Ling Xiao começa a conjurar uma magia para liberar sua besta. Ele pede para que todos se preparem para o que vai vir. Os guardas ficam preocupados, pois Ling Xiao vai liberar sua besta espiritual. O guarda fala para todos tomarem cuidado. Ling Xiao pensa que tem sorte, pois o proprietário do seu corpo atual também é um mestre espiritual. E ele tem 2 bestas espirituais, embora Ling Xiao não saiba que tipo de bestas são. Mas mesmo assim, não deveria ser um problema comandá-las. Ling Xiao estica sua mão confiante de que não será difícil derrotar os guardas com as bestas. Ling Xiao grita para as bestas saírem. Quando a besta começa a sair, Ling Xiao olha para ela e pensa que a julgar pela forma não parece ser ruim, e a julgar pela sombra parece ser uma besta feroz.
Os guardas recuam um pouco e se preparam, mas a besta que Ling Xiao convocou é apenas um cachorrinho pequeno. Ling Xiao fica de queixo caído se perguntando que diabos é isso. O cachorrinho corre em direção a Ling Xiao, que pergunta por que o cachorro está correndo em sua direção. Mas quando o cachorro chega em Ling Xiao, ele agarra em sua perna e começa a fazer coisas indecentes. Ling Xiao pensa que os proprietários antigos do seu atual corpo não só são pervertidos como sua besta espiritual também é. Ling Xiao acha isso muito vergonhoso. Os guardas ficaram de queixo caído com o que estava acontecendo. O guarda pega sua espada e grita que não tem nada a temer, e diz que vai ser fácil acabar com ele juntos. Mas nesse momento, Ling Xiao lembra que tem outra besta espiritual, e decide invocá-la também. A besta aparece, no entanto, é uma besta do tipo vinha normal. Ling Xiao pede para a besta vinha atacar o que ela obedece, e usa seus braços de vinha para atacar. A besta vinha prende a garota de uma forma sugestiva, e isso deixa os outros guardas corados. Um dos guardas grita para o prota, o chamando de pervertido. Ling Xiao coloca a mão na cabeça e diz que essas bestas não são normais e foram treinadas da maneira errada. Ling Xiao tenta não entrar em pânico e pensa como resolver isso. Ele acha que pode haver uma maneira criativa de usar essas bestas. Então ainda tem uma chance para Ling Xiao. Nesse momento, alguém corta os braços da besta, vinha e joga uma pedra no cachorro, mas ao ver isso, Ling Xiao percebe que não tem chance nenhuma. Ling Xiao foi capturado pelos guardas e amarrado com as próprias vinhas de sua besta. Ele suspira enquanto está sentado no chão e pensa que isso é muito louco. Renascer no corpo de um pervertido com tais bestas espirituais. De repente o guarda grita pedindo para Ling Xiao falar agora onde estão as senhoritas de Bai. Ling Xiao responde que, como ele havia dito antes, isso tudo é um mal-entendido. Ling Xiao pergunta se o guarda vai ouvir a explicação dele. O guarda coloca sua espada na garganta de Ling Xiao e pede para ele falar. De repente, um outro guarda chega gritando que eles encontraram a moradia do pervertido. Uma casa simples no meio da floresta. Esta era a casa do antigo proprietário do corpo de Ling Xiao. O guarda pergunta se aquela casa era realmente dele. Ling Xiao disse que achava que talvez. No entanto, os guardas não esperaram Ling Xiao terminar de falar e já derrubaram a porta da casa. Lá dentro, os guardas começaram a vasculhar enquanto o prota só olhava. Um dos guardas diz ao capitão que já procuraram na casa inteira, mas não encontraram nada. Ling Xiao suspira de alívio e pensa que está seguro agora. De repente, o guarda dá um soco na cara de Ling Xiao perguntando onde estão as senhoritas. Ling Xiao grita com ele dizendo que o guarda é um cara horrível, pois Ling Xiao disse que foi um mal-entendido. E mesmo assim, ninguém ouviu ele. Ele continua dizendo que se realmente tivesse sido ele as colocaria em um porão. E pergunta se sua casa parecia ter porão. Mas nesse momento um dos guardas grita anunciando que encontraram um porão. Ling Xiao começa a chorar, pensando que é um idiota. O líder vai até lá para conferir. Ele abre o porão e lá está cheio de garotas com pano na boca e amarradas. O líder tenta acalmá-las dizendo que estão ali para salvá-las. Ling Xiao começa a suar, vendo que tem muitas garotas ali, e pensa que o antigo dono do corpo era maluco. A guarda pula lá dentro para ajudar as garotas. Ela grita de lá de dentro que encontraram a senhoria Bai. A guarda tira a senhorita Bai de lá e pergunta se ela está bem. Todos os outros guardas se ajoelham perguntando se ela estava bem e lamentando por chegar tarde. E o protagonista lá atrás sem saber o que fazer, pois ele foi pego em flagrante, então acabou para ele. O líder se vira para Ling Xiao e pergunta o que mais ele tem a dizer. O líder pega sua espada e diz que vai acabar com Ling Xiao em nome da justiça. Ling Xiao aceita que é seu fim e não diz uma palavra sequer. Ele só pensa que conseguiu renascer e em menos de 1 hora ele vai morrer de novo. Mas de repente Bai intervém. O líder pergunta o que ela gostaria. Bai pede para que deixe Ling Xiao viver por enquanto e levá-lo de volta para a residência. Bai diz ter seus próprios arranjos para lidar com Ling Xiao. Ling Xiao, ouvindo isso, fica assustado. À noite na residência da Bai, Ling Xiao está acorrentado em um pilar. Ele pensa sobre o motivo da senhoria Bai não ter matado ele. Ela só trouxe ele para a residência e o manteve em cativeiro. Ela claramente não quer torturá-lo como vingança. Ling Xiao suspira, pois as 2 bestas que ele tem foram derrotadas. Então ele não pode invocá-las até que eles se recuperem. Ling Xiao pensa que agora sim é seu fim. Ele não pode escapar dali. Não há nada que ele possa fazer para se salvar. De repente, a porta do cativeiro se abre e a luz do lampião vai direto na cara de Ling Xiao. O líder dos guardas chega e diz que a senhorita Bai quer vê-lo. Enquanto caminhavam pela residência, Ling Xiao pergunta como eles estão planejando torturá-lo.
Ling Xiao quer saber, pois pretende se preparar mentalmente para isso. Ao chegarem em um portão, o líder diz que está logo ali. Ling Xiao pergunta onde está a câmara de execução. O guarda informa para o prota que este é o quarto da senhorita Bai e manda Ling Xiao entrar. Ling Xiao pergunta se lá realmente é o quarto dela, mas sem enrolar muito, ele começa a entrar no quarto. Ling Xiao chama a senhorita Bai, mas não houve respostas. Ling Xiao se pergunta por que está tão escuro ali e o que ela quer fazer com ele. De repente, um fósforo é aceso e usado para acender uma vela. Bai está sentada em sua cadeira dizendo para Ling Xiao que ele finalmente está ali e o chama de pervertido. Ling Xiao fica sem palavras por um momento, mas junta coragem e pergunta o que ela quer com ele. Ela pergunta para ele se ele sabe o motivo dela não ter o matado. Ling Xiao responde dizendo que provavelmente ela é muito gentil e daria uma chance a ele para se redimir. Mas com isso, Bai fica furiosa e pergunta como um pervertido como ele ousa drogar a água e tentar tirar vantagens dela. Ling Xiao responde que não ousaria fazer isso e que isso tudo não passa de um mal-entendido. Ling Xiao percebe que Bai realmente quer se vingar. Bai começa a dizer que ela nunca sofreu algo do tipo desde que nasceu, e Ling Xiao é a primeira pessoa que a fez sofrer. Bai começa a conjurar sua magia e diz para Ling Xiao que será fácil deixá-lo morrer, mas a morte dele não saciará a raiva dela. Ela pretende mantê-lo para sempre em sua residência e fazer de Ling Xiao um lacaio que ela possa humilhar a qualquer momento que ela quiser. De repente, sua besta espiritual aparece. É uma cobra branca e bem grande. Ling Xiao levanta a mão e diz que no momento ele não pode, pois desde criança ele foi mimado e não sabe servir bem as pessoas. As únicas coisas que ele sabe é comer, sentar e não fazer nada. Ele não sabe lavar roupa, cozinhar e também é chato, e por esse motivo ele não pode ser lacaio. Com isso, Bai fica irritada e diz que ela não está negociando com ele. Mas o prota se vira com uma expressão apreensiva e diz à senhorita Bai que ela pode encontrar outra pessoa para ser seu lacaio, pois ele estava indo embora. Ling Xiao se despede e começa a sair. Bai ouvia tudo em silêncio, mas antes que Ling Xiao saia, ela pergunta a ele quem deu a permissão para ele sair. Ela chama sua besta espiritual e manda sua besta dar uma lição em Ling Xiao. De repente, a cobra ataca Ling Xiao. Ele vê a cobra se aproximando, mas no último segundo ele consegue desviar. A cobra passa reto e acerta o chão com tanta força que quebra uma parte do chão. A cobra chamada Xiaobai se levanta e começa a sibilar enquanto encara o prota. No entanto, com este ataque, Xiaobai mordeu e cortou a vinha que prendia Ling Xiao. Bai avisa Ling Xiao que, se ele quiser sair dali, ele tem que passar por Xiaobai. Determinado, Ling Xiao começa a desenrolar as vinhas de seu corpo. Ele diz que, já que não podem fazer um acordo, então ele terá que se esforçar. Ele começa a invocar suas bestas espirituais, mas quando elas aparecem, estão dormindo e com uma placa dizendo para não perturbar, pois estavam de folga. Ling Xiao grita com eles, dizendo que eles vão morrer se continuarem relaxando. No mesmo momento, as duas bestas acordam apavoradas. Ling Xiao grita que agora não há tempo para eles se recuperarem totalmente. Agora é vencer ou morrer. Ling Xiao ainda não entendeu os poderes de suas bestas por conta de ser o novo proprietário do corpo, mas pede para que suas bestas deem seu melhor para vencer. A cebola e o cachorro estão determinados. Então, Xiaobai ataca e morde a cebola, que nem tentou desviar. Ling Xiao fica em choque com isso, mas isso tudo faz parte do plano da cebola. Ela usa suas vinhas para amarrar Xiaobai, segura a cabeça de Xiaobai e usa mais vinhas para amarrar todo o seu corpo, e novamente de uma forma sugestiva que Xiaobai até fica corada. O cachorro começa a correr em direção de Xiaobai. Ele salta e usa a sua habilidade de xixi no olho de Xiaobai. Com isso, Xiaobai fica sem conseguir enxergar direito. Ela cai no chão desnorteada e tremendo. Bai fica em choque, se perguntando quais técnicas são essas, e chama novamente o protagonista de pervertido. Ling Xiao pensa que foi como ele pensou. Nenhuma das técnicas de suas bestas são normais. Ling Xiao diz que, pelo menos, funcionou bem desta vez. Bai grita que as bestas de Ling Xiao eram bestas pervertidas na sua fase de infância. Eles não podem vencer sua serpente branca que está na 5ª fase da adolescência. Então, Bai decide mostrar do que é capaz. De repente, os olhos de Xiaobai começam a brilhar, e seu corpo a sair fumaça. Agora, Xiaobai está com seu corpo pegando fogo. Essa técnica se chama escalas de fogo, e consiste em queimar qualquer substância ligada ao corpo do usuário, gerando alto calor com fricção escamosa. Com isso, Xiaobai consegue queimar as vinhas e se livrar das amarras, ao mesmo tempo queimar a cebola junto.
O cachorro decide vingar seu amigo Cebola, mas Xiao Bai acerta o cachorro com o rabo e o joga longe, passando por Ling Xiao e acertando uma pedra logo atrás. Agora o cachorro e a cebola estão fora da batalha. A cobra olha para Ling Xiao e começa a silvar. Ling Xiao fica assustado com isso. Bai começa a dizer que Ling Xiao não tem mais bestas espirituais e pergunta como ele vai lutar agora. Então, Bai manda Xiao Bai atacar. Xiao Bai avança com toda velocidade para cima do protagonista, que apenas fica parado em pânico. Mas Ling Xiao consegue segurar a boca de Xiao Bai. Com o impacto, ele é jogado para dentro de um lago. Ling Xiao afunda no lago, e lá dentro ele pensa que será impossível vencer aquela cobra e se pergunta o que ele pode fazer. Mas, de repente, ele se vira e vê um pequeno peixe nadando ali perto. Ele se pergunta o que era aquilo. Já do lado de fora do lago, Bai e Xiao Bai apenas esperavam por Ling Xiao. Bai pergunta se Ling Xiao morreu, pois ela ainda nem brincou com ele por muito tempo. Ling Xiao se levanta, e Bai fica surpresa. Ela começa a dizer que Ling Xiao é forte e pede para ele continuar a luta ou desistir logo. Ling Xiao ergue sua mão e libera sua energia. De repente, algo começa a surgir do lago. Bai fica confusa, perguntando como ele tinha mais uma besta espiritual. Um pequeno peixe azul brilhante surge da água. Bai, chocada, olha para o peixe e percebe que é apenas um peixe da lagoa. Ela começa a zombar da cara de Ling Xiao, dizendo que ele pegou um peixe na lagoa e quer usá-lo como sua besta espiritual. Mas o protagonista está determinado. Bai cobre a boca com a mão e pergunta para Ling Xiao se ele conhece a história do peixe-gato. Ling Xiao pergunta que história é essa. Bai diz que há muitos anos este tipo de peixe era altamente popular. Isso foi porque o líder do vento do pavilhão conseguiu elevá-lo para uma baleia colossal invencível. Mas, infelizmente, esse peixe perdeu o controle, engoliu e matou seu mestre durante a batalha que aconteceu há 1 ano. Desde então, ele foi chamado de monstro que matou seu próprio mestre. A aliança deu uma ordem para abater todos os últimos peixes do continente, e agora esses peixes estão quase extintos. Bai diz que seu irmão manteve secretamente esse peixe na lagoa, e ele pode ser o último peixe-gato de todo o continente. Além disso, todos concordaram que só o líder do vento do pavilhão sabia o segredo para criar um peixe-gato. Ninguém mais poderia evoluí-lo com sucesso para se tornar algo mais do que um peixe espiritual inútil. Bai coloca a mão no queixo e fala que não imaginava que Ling Xiao iria se conectar contratualmente com esse tipo de monstro selvagem que engoliu seu próprio mestre. Ela diz que sente pena dele. Ling Xiao responde que não tem como saber se ele não tentar. Bai cansa de conversar e ordena que Xiao Bai ataque. Ling Xiao grita para seu peixe que iria deixar aquilo com ele. O peixe sai voando e passa direto por Xiao Bai. Ling Xiao segura Xiao Bai pela boca, tentando não ser engolido novamente. O peixe continua voando enquanto Ling Xiao está sendo atacado. O peixe chega atrás de Xiao Bai e começa a chupar sua cauda. Bai, vendo aquilo, fica sem acreditar no que está vendo. Ela pergunta o que o peixe está fazendo e se aquilo era uma brincadeira. Bai aponta para Ling Xiao e grita para ele que ela não pensava que ele fosse sábio, mas não imaginava que ele fosse tão estúpido. Bai diz que se sente insultada por ter sofrido nas mãos de Ling Xiao e o chama de irritante. Ela fala que não tem mais tempo para brincar e que ele vai morrer agora. Ling Xiao ainda está lutando com Xiao Bai, e Bai grita para Xiao Bai morder Ling Xiao até a morte. As presas de Xiao Bai começam a perfurar a mão de Ling Xiao. Ling Xiao vira seu rosto por conta do bafo da cobra. Nesse momento, Ling Xiao chama seu peixe e manda ele agilizar. O peixe então assente com a cabeça, se prepara e começa a sugar a cauda da cobra para dentro. Bai e Xiao Bai ficam em choque com o que o peixe está fazendo. O peixe rapidamente começa a engolir Xiao Bai inteira, deixando-a completamente apavorada. O peixe continua sugando até o momento de engolir a cobra completamente. Bai fica apavorada com isso e começa a tremer. Para aliviar, o peixe arrota. Bai cai de joelhos no chão. Ela cobre sua boca com a mão e diz que isso é impossível. Ling Xiao começa a tossir enquanto chama seu peixe de volta. Então, ele guarda sua besta. Ling Xiao, enquanto tenta sair do lago, diz para a senhoria Bai que ela é muito arrogante. Então, Ling Xiao não teve escolha a não ser mandar o peixe engolir Xiao Bai. Ling Xiao aproveita e pede desculpas para Bai. Enquanto Ling Xiao sai do lago, ele diz, adeus a Bai. Ele pula o murinho e salta para longe, deixando Bai caída no chão e acabada. Bai começa a chorar xingando Ling Xiao. Bai cerra os punhos e grita chamando os guardas. Os guardas chegam lá perguntando qual era o problema. Bai aponta dizendo que o pervertido está fugindo. Ela pede para eles se apressarem e trazerem ele de volta.
O líder se ajoelha e diz para a senhoria Bai que eles não têm tempo suficiente e pede por favor para que ela dê a permissão para eles usarem as bestas espirituais. Bai grita com eles dizendo que eles são muito inflexíveis. Ela pergunta como eles pretendem chegar em Ling Xiao sem usar as bestas espirituais. Mas no mesmo momento, os guardas convocam suas bestas para ir atrás de Ling Xiao. Ling Xiao, nesse momento, está correndo no meio da floresta. Enquanto corre, ele pensa que, dado ao seu nível de força atual, ele é um alvo fácil. Mas ele tem sorte de ter encontrado e capturado um peixe-gato, e com isso, ele tem uma chance de voltar ao topo novamente. Ele continua correndo, pensando que Bai não o deixará escapar tão facilmente. Ling Xiao acha melhor escapar daquele lugar primeiro. No dia seguinte, o céu estava extremamente bonito. Em uma estação ali perto, várias pessoas estão chegando. O recepcionista dá as boas-vindas ao grupo. O cara diz que gostaria de entrar na cidade e quer alugar uma besta não muito cara, mas que possa proporcionar um passeio confortável. O recepcionista pede 1 minuto para o grupo e grita pedindo uma besta espiritual que possa proporcionar um passeio agradável. Nesse momento, 2 caras chegam e começam a convocar a besta. Um escorpião gigante com 2 cadeiras, um baú e uma lamparina aparecem. O recepcionista fala que o escorpião tem assentos confortáveis e é capaz de satisfazer as necessidades dos clientes. O cliente experimenta o assento e diz que não é nada mal. Então, eles se despedem e o cliente vai embora. De repente, Ling Xiao chega correndo pedindo uma besta espiritual. O recepcionista pergunta para qual seria o uso da besta, se era para uso pessoal ou comercial. Ling Xiao, todo suado e cansado, diz que ele quer ir para a seita Vento do Pavilhão na segunda liga. Ling Xiao acrescenta que a seita tem um acordo de adesão com esta estação, então ele pede uma besta rápida, pois ele está com pressa. O recepcionista sorri e diz que não tem problema. Ele só vai precisar da chave de acesso da seita, incluindo os movimentos e as palavras do código secreto. Ling Xiao tosse para limpar a garganta e começa a dançar, dizendo: pequeno peixe, pea, pea, pe, peixe grande, pea, pea, pe, vento do pavilhão, mua, mua. O recepcionista fica branco ao ver essa cena. Ling Xiao vê a expressão do recepcionista e pergunta por que ele está com aquela expressão e se tinha algum problema. O recepcionista responde que não tem nada de errado, ele só está procurando os detalhes. Ling Xiao coloca a mão na testa e pensa que não deveria ter pedido para Gu Ling criar os códigos da seita, pois isso é muito embaraçoso. Ele lembra de Gu Ling dizendo que os movimentos estavam prontos. De repente, o recepcionista interrompe os pensamentos de Ling Xiao e diz que o registro não existe. Ele pergunta se Ling Xiao tem certeza que os movimentos e códigos estão corretos e se Ling Xiao queria tentar novamente, mas Ling Xiao se nega a fazer aquilo de novo. Após um tempo, o recepcionista finalmente conseguiu encontrar. Ling Xiao não perde tempo e pede um falcão supersônico, mas se não tiver o falcão, uma besta das sombras já seria o suficiente. O recepcionista pede desculpa e informa a Ling Xiao que a seita Vento do Pavilhão não atende o nível exigido para alugar essas bestas espirituais. Isso deixa Ling Xiao confuso, pois essas bestas espirituais são exclusivas para as seitas da segunda liga. Ling Xiao se lembra das palavras de Bai, dizendo que depois que o peixe engoliu e matou o seu mestre há 1 ano, a aliança deu uma ordem para abater todos os outros peixes e agora eles estão quase extintos. Com isso, Ling Xiao fica apavorado. Ele pensa que a seita Vento do Pavilhão deve ter sofrido muito após este incidente que aconteceu há 1 ano. Então ele percebe que provavelmente a seita não está mais na segunda liga. Ling Xiao corre até o recepcionista e pergunta se a seita Vento do Pavilhão foi rebaixada e em qual liga ela está nesse momento. O recepcionista começa a suar e gaguejar. Ling Xiao grita, perguntando por que ele está gaguejando, e pergunta novamente em qual liga a seita está, se é na 3ª ou na 4ª liga. O recepcionista lamenta em dizer, mas a seita Vento do Pavilhão foi removida das ligas. Isso deixa Ling Xiao completamente em choque. De volta à residência Bai, o guarda está lá e informa a Bai que eles se dividiram em 3 grupos e procuraram Ling Xiao num raio de 5.000 metros, mas não foram capazes de rastreá-lo. Bai fica com tanta raiva que começa a tremer. Ela grita com eles, chamando-os de lixo que não conseguem encontrar uma pessoa. Ela complementa, dizendo que sofreu muito por causa de Ling Xiao, e pergunta para os guardas se eles não poderiam ajudá-la a se vingar. Ela continua gritando que não dá para confiar em nenhum deles. Os guardas pedem desculpas pela incompetência e pedem para Bai perdoá-los. De repente, um vento forte passa e levanta o vestido de Bai.
Uma sombra enorme cobre os guardas e um pássaro gigante voa no céu. O pássaro olha para eles, e o cachorro que estava lá começa a tremer de medo. Um cara alto e com cabelos longos aparece voando montado no pássaro. Bai fica feliz com a volta dele, pois aquele cara é seu irmão. Bem, pessoal, esse é o fim do vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal, ative o sininho e curta o vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.